Recentemente, cientistas desenvolveram um processo eletrocatalítico que possibilita a síntese de etanol a partir dos reagentes dióxido de carbono e água. Nesse processo, é empregado um catalisador constituído pelas seguintes substâncias. Aí nós temos essas três aqui, né? E inicialmente ele pede para a gente poder nomear os óxidos presentes na composição do catalisador. Então, quais são os óxidos? Ó, esse primeiro aqui, o ZNO, nós temos o óxido de zinco, né? Porque a gente tem aqui, no caso, começando com óxido, porque é um óxido, e de zinco, porque é o elemento que está ali, né? O elemento zinco. E a gente tem o Al2O3, que é quem? É o óxido de alumínio, né? O Al é o símbolo do elemento químico alumínio. Então, nós temos o óxido de alumínio. Aí tá. Então, os óxidos já foram nomeados, e a outra coisa que ele pede é para a gente escrever a fórmula estrutural do etanol. Então, ó, Et são 2 carbonos, AN apenas ligações simples entre esses carbonos, né? E esse OL significa que nós temos um álcool. E aí, aqui na prova, ele está pedindo a notação em linha de ligação. Então, a gente teria justamente isso daqui, olha lá. A hidroxila alcoólica, né? A hidroxila tem que estar ligada a carbono saturado, ou seja, só faz ligação simples. Então, os 2 carbonos, observem que aqui a gente só tem a ligação simples entre os carbonos, tá? E ele pediu em linha de ligação, então tem que ser desse jeito aqui. Aí, a segunda pergunta é, ele pede para você indicar a fórmula molecular do reagente apolar usado nessa síntese. Então, a gente quer a síntese de etanol e os reagentes que você tem é o dióxido de carbono e a água. Galera, a gente sabe que a água, né, que vem ser essa estrutura aqui, né, a gente tem um composto polarizado, os vetores de ligação que estão apontados aqui para o oxigênio, eles não se anulam, então nós temos aqui uma molécula classificada como polar. Agora, o outro que a gente está trabalhando aqui, que é o dióxido de carbono, que a UERJ deu o nome, a gente tem como fórmula molecular CO2. A estrutura do dióxido de carbono é essa daqui, né, que a gente tem uma geometria do tipo linear, e os vetores, eles estão apontados para o oxigênio, só que aqui nesse caso, eles se anulam, então nós temos uma molécula, o quê? Uma molécula apolar. Então, como ele pediu o reagente apolar somente a fórmula molecular, então bastava o candidato identificar que o dióxido de carbono tem fórmula CO2, e essa daqui seria a resposta, beleza? Então, o CO2 vem ser o reagente apolar, tá? Então é isso, galera, essa é a resolução da questão de número 2.